Fala, amigões! E aí, como é que vocês estão? Firme e forte no nosso propósito? Hoje, dia 13 de janeiro, estamos no capítulo 13 de Provérbios, onde temos aí caminhado bastante, buscando sabedoria, buscando discernimento e sendo extremamente enriquecido pela palavra do Senhor, e estamos muito felizes mesmo. Capítulo 13 hoje traz muitas lições e só pensei nisso quando eu comecei a gravar aqui. Hoje eu coloquei essa camisa do Brasil e a camisa 13, o número 13, o eterno camisa 13, o Zagallo, né? Hoje, esse ano, a gente infelizmente teve o falecimento dele e foi uma mera coincidência. Capítulo 13, camisa 13, camisa do Brasil. Que Deus conforte a família, né? Mas enfim, voltando aqui para capítulo 13 de Provérbios, onde temos bastantes ensinamentos importantes, bastante ensinamentos necessários para nossas vidas. E eu queria começar aqui falando de um assunto que já desde o capítulo 10 para cá, a gente já tem tratado bastante, que é sobre o assunto finanças, né? E capítulo 13 ele trata muito da saúde financeira, da nossa saúde financeira, apesar que ele vem em outros assuntos também, que eu vou tratar mais alguns também nesse vídeo, mas saúde financeira é um assunto recorrente aqui também no capítulo 13. Você vê aqui, ó, no versículo 4, o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas o que trabalha com dedicação prospera. Ou seja, não devemos ser preguiçosos. Isso, para mim, uma declaração direta de Salomão nos ensinando isso. No versículo 11, ele diz o seguinte, que não devemos trabalhar, na verdade que devemos, né? Devemos trabalhar para ter aumentos de bens. Versículo 11, o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Ou seja, não devemos, ou seja, devemos, na verdade, né, trabalhar para ter aumentos de bens, com o nosso trabalho diário, com a nossa luta, com o trabalho árduo, cresce as riquezas e as conquistas do dia a dia. Claro que a gente não pode romantizar, achar que todos nós seremos prósperos, seremos ricos, mas na verdade, quando estamos satisfeitos em Cristo, somos ricos sim. Primeiramente por ter Cristo, independente de condição financeira. Por mais que a gente trate aqui muito de condição financeira, sempre a prosperidade ela vai estar ligada à sua satisfação em Deus também, certo? O versículo 18, não devemos rejeitar a instrução. Olha só, quem despreza a disciplina acaba em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado, sabe? A gente deve, muitas das vezes, no nosso meio de trabalho, no nosso meio de vida, aceitar as repreensões para prosperar também. E o versículo 20 diz que o network, os seus amigos, os seus relacionamentos importa, sabe? Com quem você anda importa também. Por mais que tenha aquela frase, né, aquela máxima, me diga com quem andas e eu direi quem tu és. Na verdade, eu digo quem você é, sabendo com quem você anda, né? O versículo 25, o 20, que diga. O 20 diz o seguinte: quem anda com sábio se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Ou seja, Salomão está justamente ensinando aqui que o network, o nosso network importa também. E o versículo 25 o justo, ele é satisfeito com o que tem. O último versículo diz o seguinte: o justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Ou seja, uma característica de quem tem uma boa saúde financeira, de quem é próspero, de quem é abençoado, de quem é justo, de quem é sábio, é a satisfação. Que nós possamos regrar o nosso coração, que nós possamos exercer e ter um coração satisfeito.
o justo come até se satisfazer. Então, que sejamos satisfeitos com tudo aquilo que Deus já tem nos dado. Outro assunto também que eu queria tratar aqui desse capítulo 13 é que nós devemos abastecer a nossa vida com a esperança. E uma vida sem esperança é uma vida difícil. Veja só, no versículo 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Sabe, no capítulo 13 de Provérbios, Salomão aborda diversos assuntos. E esperança é um tema que talvez passe despercebido por você, por nós, no meio do capítulo. Ele abordou um dos segredos das pessoas de sucesso e que conquista seus sonhos, a esperança. Primeiro, nós devemos ter sonhos. Ter a esperança de conquistar metas e objetivos nos proporciona saúde emocional, mental e física. Pense por um instante, quantas pessoas melancólicas que você conhece que poderia ter seu ânimo revigorado se tivesse mais esperança? E aí volta mais uma vez a necessidade de estarmos ajudando, falando com o nosso próximo. E segundo capítulo 13, esses versículos, devemos dar esperança para aquelas pessoas que muitas das vezes têm dificuldade em enxergar a esperança, têm dificuldade em ver que existe esperança para ele ter uma vida melhor, ter um relacionamento melhor, sabe? Que a gente possa exercitar a boa palavra de esperança para o nosso próximo. O versículo 19 diz o seguinte: é agradável ver sonhos se realizarem. Então, que nós possamos ter esperança de que os nossos sonhos é possível se realizar. Basta tão somente a gente trabalhar duro, trabalhar, se esforçar, que nós possamos estar, como ele fala aqui também, a respeito da preguiça, que não sejamos preguiçosos, que possamos buscar os nossos sonhos com a esperança. Pois quando a esperança, né, quando a esperança, os nossos sonhos, quando temos esperança em nossos sonhos, é agradável ver eles se realizar. Nosso coração fica satisfeito, fica feliz demais. Então, que Deus possa nos ajudar. E o versículo 13 aqui, eu anotei o seguinte: quem teme e respeita a palavra de Deus será bem-sucedido. Então, que nós possamos encerrar com essa máxima: quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento, a palavra de Deus, será bem-sucedido. Então, que eu e você, que nós possamos ter sabedoria para viver uma vida em respeito, temor e obediência à palavra de Deus. E eu queria encerrar com um assunto aqui que muitas das vezes a tradução da palavra de Deus, por mais que os tradutores fizeram um excelente trabalho, mas algumas traduções usou alguns termos de difícil compreensão para o nosso contexto de hoje. Quando muitos, no versículo 24, fala a respeito da vara. O versículo 24, na versão NAA, diz o seguinte: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo disciplina. E essa interpretação desse versículo causou, assim, nos modos da educação de hoje, um burburinho muito grande, porque vara você já relaciona com espancamento, com agressão. Quando algumas versões hoje, sendo mais assertiva na tradução desse provérbios, ele diz o seguinte, versículo 24 na NVT: quem não corrige os filhos mostra que não os amas. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Então, eu acredito que essa interpretação, essa tradução está muito mais adequada para nós e tem o mesmo conceito da tradução da NAA, contudo, mais contextualizada. E Provérbio 13, ele começa justamente isso, falando: o filho sábio aceita a disciplina do seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. E eu anotei aqui o seguinte: este provérbio destaca as responsabilidades do pai e do filho.
Da mesma forma que um filho deve acatar as instruções do seu pai, o pai também é responsável por transmitir instruções sábias ao seu filho. Então, Provérbios capítulo 13, ele começa dando, né, instrução para o pai e para o filho, né, dizendo: o filho sábio aceita a disciplina do seu pai, o zombador se recusa a ouvir a repreensão. E reforça no final do capítulo, no versículo 24: quem não corrige os filhos, aí é para o pai, né, mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Então, que Deus possa falar ao coração de vocês, amigões, e que vocês possam ter sabedoria para ter uma saúde financeira boa, para ter uma vida com sonhos e esperança, sabendo que quando nós realizamos nossos sonhos, o coração se alegra, e para temer e ter respeito e obedecer a palavra do Senhor e saber como educar os nossos filhos. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente. Valeu, amigões!